Boa noite a todos, paz de Deus. Quero-vos agradecer pela forma como também nos têm acompanhado às nossas partilhas. Para nós tem sido um prazer trazer a palavra de Deus às vossas vidas. E é tão importante quando nós podemos ouvir a palavra de Deus, mas é mais importante ainda quando nós podemos ouvir e praticar. Porque quando nós ouvimos e praticamos, aí surgem os resultados e traz uma consequência de resultados na nossa própria vida, e isto é fundamental. Nesta noite gostava de vos trazer uma história muito conhecida, a história de José do Egito. A história deste homem se passa no primeiro livro da Bíblia, começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até ao capítulo 50, e a história da vida deste homem é uma história fantástica. É uma história fantástica porque começa com um jovem de 17 anos e aos 30 anos este homem ele chega a governador do Egito. E sabem, esta história ela nos impulsiona a querermos ser imitadores, a experimentarmos isto também na nossa vida. Então, quem não quer ter uma vida bem-sucedida? E as histórias do Antigo Testamento, tantas delas nos apresentam bons exemplos para nós seguirmos, outras nós aprendemos também como não fazer, e das histórias que nós ouvimos nós retiramos muitas informações boas e importantes para o nosso viver, e a história de José não é diferente. Mas também quando nós ouvimos as histórias, há momentos em que nós não retiramos talvez o mais importante para nós. E eu gostava nesta noite de trazer um fator que é de todo importante na vida do homem e da mulher, e é um instrumento que Deus usa. Então, como título desta mensagem, gostava de dizer: Deus usa o tempo. O tempo é um instrumento que Deus usa. E quando eu falo do tempo, não estou a falar da meteorologia, estou a falar da cronologia, ou seja, estou a falar do crono, estou a falar do relógio. Então Deus usa o tempo para formar o homem e para formar a mulher. Rapidamente vou passar assim uma perspectiva rápida na vida de José. José era um jovem hebreu da terra de Israel, em que ele mesmo era um jovem preferido do seu pai. Ou seja, Jacó tinha vários filhos e José era um dos filhos preferidos. E Jacó ele mostrava isso mesmo quando lhe deu uma túnica de várias cores, uma roupa diferente, uma roupa que se destacava em relação aos seus irmãos. Jacó não tinha problemas em mostrar que ele era o seu filho preferido, era o filho da velhice. Enviava o seu filho para espiar os seus irmãos, para trazer notícias dos seus irmãos, e José correspondia desta forma, trazendo má fama, más notícias dos seus irmãos. Diz que José, ele em relação aos seus irmãos, até mesmo contou um sonho que teve em que viu os irmãos a baixarem-se diante dele e os seus pais a baixarem-se diante dele. Ou seja, José, ele, naquilo que era a sua juventude, ele viveu uma juventude num mau ambiente familiar, criado em parte pelo seu pai, mas também por si mesmo, pela sua forma de ser e corresponder em relação aos seus irmãos. Por causa disto, há aqui uma expressão que o texto do versículo 4 do capítulo 37 nos diz que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente por causa de todas estas coisas. Então, nós temos aqui um jovem que ele tem um início atribulado em relação à sua vida familiar, e um dia os seus irmãos, no momento em que ele se deslocava para ir ter com eles, os seus irmãos agarraram nele, o esconderam, o venderam a uns midianitas que passavam, uns vendedores que passavam. Este jovem, ele passa por um tempo de escravatura na sua vida, ele vai trabalhar para a casa de um oficial egípcio. As coisas começam a correr bem na casa daquele homem, mas depois, logo mais, a mulher daquele homem começa a olhar para José com outros olhos, quer ter um relacionamento íntimo com ele foge, esta mulher vai acusá-lo injustamente, ele vai chegar à prisão injustamente, ou seja, ele passa por um tempo de prisão, é esquecido na prisão, em resultado da ajuda que dá
a um homem que surge na prisão e que é liberto e vive diretamente nas relações de Faraó, e percebemos que depois, aos 30 anos da sua vida, este homem ele sai da prisão para ocupar um lugar, impensavelmente, um lugar de destaque na sociedade egípcia, que era uma superpotência daquela altura, e este jovem, agora com 30 anos, ele passa a ocupar um lugar de governador do Egito. E se calhar nós olhamos para esta história e dizemos, bem, eu também quero isto para mim, eu também quero experimentar isso na minha vida, eu também quero ser bem sucedido, eu também quero ser usado por Deus. Mas eu nesta noite gostava de colocar e falar sobre isto, o instrumento que Deus usa. E este instrumento é o tempo. E esta é daquelas coisas que nós menos damos importância na vida de José, e precisamos de reparar que ele começa com 17 anos e chega a governador com 30 anos. Ou seja, foram precisos não 13 dias, não 13 semanas, não 13 meses, mas 13 anos para que Deus formasse um novo homem na vida de José. Eu gostava de trazer isto também para as nossas vidas. E o que é que Deus quer fazer com o tempo? Em primeiro lugar, Deus quis fazer em José, Deus quis, através do tempo, construir, formar em José um caráter humilde. Não nos podemos esquecer aquilo que José era. Ele era preferido do seu pai. Ele usava roupas diferentes. Ele usava-se disso. Ele trazia queixas dos seus irmãos. Ele, ao contar o sonho, contava-o de forma que os seus irmãos se sentiam rebaixados diante dele, num sentido superior. Então Deus precisou de tratar do caráter deste jovem. Humildade não tem a ver com dinheiro. Humildade tem a ver com caráter. Eu gostava de buscar um versículo, ou 2 versículos, aliás, muito importantes, que o apóstolo Pedro nos deixa em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E foi exatamente isto que aconteceu na vida de José. José começou, sim, de uma forma orgulhosa, de uma forma altiva, mas Deus, através do tempo, Deus tratou do caráter de José e começou a formar nele um caráter humilde. Então quero-te dizer nesta noite que Deus, ele resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos altivos. Mas Deus, ele dá graça. Aleluia. Deus, ele dá graça aos humildes. Então a soberba diante de Deus encontra resistência, mas a humildade diante de Deus encontra o favor de Deus, encontra a generosidade de Deus. Então o tempo passa na tua vida, porque Deus quer formar em ti um caráter humilde. Amém. Em segundo lugar, Deus quis criar em José um coração obediente e um coração fiel. Nós, se olharmos para o versículo 37 do capítulo, o versículo 13, aliás, do capítulo 37, diz: disse-lhe, pois, Jacó a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, vem enviar-te a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. Então quer dizer que José já era obediente ao seu pai. Mas é fácil nós sermos obedientes quando somos os preferidos. É fácil nós sermos obedientes quando nós ganhamos alguma coisa com isso. É fácil nós sermos obedientes quando há consequências da nossa preferência diante dos pais. Então é fácil ser obediente. Mas Deus não queria construir nele somente um coração obediente. Deus queria construir nele um coração obediente e fiel. Porque nós podemos ser obedientes fazendo coisas erradas. E o seu pai o mandava ir espiar os seus irmãos e ele trazia má fama dos seus irmãos em relação ao seu pai. Então, mas aquilo que nós precisamos de fazer e viver diante de Deus é sermos obedientes, mas sermos obedientes fazendo coisas certas, fazendo coisas corretas aos olhos de Deus. Então Deus quis fazer de José
Um homem com um coração obediente e um coração fiel. E Deus também em ti, Deus quer formar em ti um homem com um coração obediente, obediente nas coisas certas, obediente nas coisas corretas diante de Deus e fiel. E onde é que Deus o formou desta maneira? No capítulo 39, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi comprado por um homem chamado Potifar, um oficial da casa de Faraó, um egípcio, e diz que ele começou ali a trabalhar naquele lugar, servindo àquele homem. Então agora ele já não estava na casa do seu pai, ele já não obedecia ao seu pai para vir buscar os resultados de ser o filho preferido. Ele agora não era filho, não era preferido, era um escravo, estava a servir o seu senhor. E ele ali aprendeu a ser obediente. Obediente como escravo. Ele aprendeu a ser obediente como servo. Não esperando nada, mas sendo obediente. Não somente obediente, mas sendo fiel. Diz o capítulo 39, diz: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, ou seja, de que Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor, ou seja, Deus prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ou seja, este versículo nos diz que José agora aprendeu a obedecer, a ser obediente, mesmo quando os resultados não estavam à vista. Aprendeu a servir com obediência, aprendeu a servir com fidelidade. E diz que o homem começou a ganhar confiança nele e lhe deu mais responsabilidade, até que entregou tudo na sua mão. Então, há homens que Deus usa. E para Deus usar o homem e a mulher, Deus quer fazer neles ou formar neles um novo homem. E para isso Deus usa-se do tempo. Então Deus vai trazer o tempo à tua vida para formar em ti um coração obediente pelas coisas certas e um coração fiel. Em terceiro lugar, Deus quis construir ou formar em José um coração perdoador. Se nós vemos a história de José desde o capítulo 37 ao capítulo 50, e se vemos nesta história que ele começa no 37 e no capítulo 41 José já chegou a governador do Egito, ainda temos cerca de 10 capítulos inclusive para a frente, e só no capítulo 50, eu gostava de ir buscar estes versículos, o capítulo 50 de Gênesis, e nós vamos ver aqui nos versículos 17 a 20. Assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado porque te fizeram mal. Agora, pois, rogo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o seu coração. Reparem que Deus, através do tempo, quis formar em José um coração perdoador. E também é isto que Deus quer formar em ti, que tu possas ter um coração perdoador. Nem sempre vêm à nossa vida coisas que nós gostamos. Nem sempre vêm à nossa vida coisas que nós nos sentimos satisfeitos. Por vezes há coisas que vêm à nossa vida que nos fazem chorar. Às vezes há coisas que vêm à nossa vida que fazem nascer um turbilhão de sentimentos no nosso viver. E tantas vezes cresce uma raiz de amargura, tantas vezes cresce uma situação até de ódio em relação às outras pessoas. Mas o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, não pode ter um coração de ódio, não pode ter um coração rancoroso, não pode ter falta de perdão no seu coração. Então Deus vai usar o tempo para construir em ti um coração perdoador. Reparem que rapidamente José ele chega a governador do Egito, mas leva vários capítulos a ter este coração de perdão. Reparem, eu não sinto perdoar, eu devo perdoar.
Muitas das vezes nós clamamos bem, mas eu sou o ofendido. Eu é que devo, de alguma forma, ficar a aguardar para que venham ter comigo e me peçam perdão. Eu quero te dizer que Deus foi o ofendido. Eu quero te dizer que Deus era aquele a quem nós devíamos pedir perdão. E foi aquele que deu o primeiro passo em relação a nós. Foi aquele que, de alguma forma, através do seu Filho, enviou o seu Filho para que nós tivéssemos agora novamente relacionamento. E fomos nós que cortámos o relacionamento com Deus. Mas foi Deus que em Cristo restabeleceu o relacionamento. Foi o ofendido que deu o primeiro passo. Então, Deus vai usar-se do tempo para construir em ti, para formar em ti um coração perdoador. Se nesta noite Deus está a trazer à tua mente, à tua vida, alguém a quem o relacionamento não está bem, em que é preciso tornar as coisas bem, fazer aquilo que são corretas, independentemente se foste aquele que foste ofendido, tu precisas de perdoar. Tu não vais conseguir esquecer, porque perdoar não é esquecer. José, ele também não conseguiu esquecer o que os irmãos lhe fizeram, mas ele agora chegou a um ponto em que ele agora conseguia se lembrar de tudo aquilo que tinha passado, mas sem mágoa, sem raiz de amargura. Ele agora conseguia ter um coração consolado. Ele agora conseguia amar os seus irmãos. E tu também precisas de chegar a um ponto na tua vida em que tu precisas de perdoar. E Deus vai te ajudar nisso. De que forma? Trazendo o tempo à tua vida. Deus, através do tempo, quer-te fazer e construir em ti um caráter de humildade, mas também um coração perdoador. Em quarto lugar, Deus quer construir em ti também um coração que o glorifique. No capítulo 45, e isto é muito importante, no capítulo 45, nos versículos 5, 7 e 8, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então reparem, Deus, ele através do tempo, ele construiu um coração em José, um coração que não olhava para si mesmo e disse: fui eu que alcancei, fui eu que conquistei, foi pelas minhas forças, foi pela minha vontade, foi pelo meu querer. Mas não. José agora, através do tempo a passar na sua vida, José, ele estava a viver uma posição que ele dava glória a Deus. Ele, tudo aquilo, ele reconhecia, não que eram os seus irmãos que o tinham vendido, mas que foi Deus que o tinha levado àquele lugar. Ele reconhecia que Deus estava no controle da sua vida. Ele reconhecia mesmo quando as coisas pareciam não estar bem, ele reconhecia que Deus estava lá. Ele reconhecia mesmo quando ele não entendia o que estava a acontecer, ele reconhecia que era Deus que tinha trazido as coisas que tinha trazido, porque Deus queria salvar o seu povo. Este é o objetivo da vida do homem e da mulher, glorificar a Deus. Nós somos o topo da criação. Deus criou-nos com este livre-arbítrio de podermos louvá-lo, glorificado de uma forma voluntária ou não, tratando das nossas próprias vontades e decisões. E quando nós fazemos com voluntariedade, Deus se alegra, Deus se glorifica. Quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, Deus se glorifica. Então Deus quer construir em ti, Deus quer formar em ti um coração que o glorifique. Amém? Mas também, em quinto lugar, Deus quer formar em ti um homem de fé. E eu gostava de te levar ao capítulo 50, o terminar deste livro de Gênesis, e diz no capítulo 50 o final da vida de José. E diz assim no versículo, dos versículos 24 e 25. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Ou seja, José, ele sabia que um dia Deus iria buscar o seu povo ali da terra do Egito para os levar para uma terra que manava leite e mel. Ou seja, Deus iria dar-lhes a sua própria terra, o seu próprio povo, a sua própria descendência. Então ele sabia disto. Ele, olhando para os tempos
Ele conseguiu ver não com os olhos da carne, não com os olhos humanos, mas ele conseguiu olhar com os olhos da fé, sabendo que o Senhor estava a tratar todas as coisas para cuidar de um povo, para viver eternamente. Então é especial quando nós chegamos ao capítulo 13 e percebemos no versículo 19 que Moisés, quando foi chamado para vir buscar o povo do Egito e para levá-lo para aquela terra prometida de Egito, tomou Moisés os ossos de José consigo. Porquanto havia este quem? José, estreitamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazer pois subir daqui os meus ossos convosco. Amém? Então temos um homem de fé. Nesta noite, aquilo que eu quero deixar à tua vida é que Deus quer tratar da tua vida através do tempo. O tempo é um instrumento que Deus usa no teu viver. Porque Deus quer formar em ti um caráter humilde. Deus quer formar em ti um coração obediente e fiel. Deus quer formar em ti um homem que glorifique a Deus. Deus quer formar em ti um homem com um coração perdoador. E Deus quer formar em ti um homem de fé. Se tu perguntas nesta noite, eu gostava de ser usado por Deus. Então tu precisas de deixar Deus tratar da tua vida. E como é que tu podes ajudar a acelerar o processo? É quando tu confias em Deus. É quando tu, mesmo quando tu não entendes o que se está a passar, tu decides continuar. É mesmo tu, quando não compreendes o fio condutor, mesmo quando tu achas que aquilo que tu fizeste, tudo estava certo e os resultados haveriam de ser completamente diferentes, tal como José, ele foi parar à prisão de uma forma injusta. Supostamente não deveria ser assim. Mas também quero-te dizer, também na sociedade de hoje, também é impossível um ex-presidiário ser governador, seja daquilo que for. E quero-te dizer, foi o que aconteceu com José do Egito. Então, nesta noite, se tu queres ajudar o processo, então mesmo quando os teus olhos físicos não consigam ver que Deus está lá, tu precisas de olhar pelos olhos da fé e perceber que Deus nunca deixou de estar ao teu lado, de que Deus continua a seguir com a tua vida avante, de que Deus está lá a formar em ti todo este processo, porque o sonho que Deus trouxe, Deus quer realizá-lo. Deus não quer deixar sonhos nas gavetas. Deus realmente quer trazer esse sonho, mas que esse sonho ele se realize. E ele se pode realizar quando realmente Deus, ele através do tempo, ele forma em ti este caráter de humildade. Quando ele forma em ti este coração de obediência e de fidelidade. Quando ele vai formar em ti este coração perdoador. Quando ele forma em ti este coração que glorifica a Deus e que reconhece Deus no processo e que verdadeiramente todas as coisas aconteceram e acontecem por causa dele e por ele. Então, quando Deus forma em ti também este coração de fé, então se tu queres ser bem-sucedido, se tu queres ser usado por Deus, se neste tempo e nesta sociedade onde parece que não percebemos bem o que está a acontecer e o que é que vai ser do futuro, então mesmo neste tempo, mesmo contigo, eu continuo a acreditar pela palavra de Deus, de que seja qual for o tempo, de seja qual for o homem, de que Deus ele pode usar quando tu entregas a tua vida a Deus, quando tu confias nele e deixas de que Deus trate da tua vida e deixando o tempo como um instrumento para Deus usar no teu viver. Então, tens duas escolhas a fazer. Tu precisas, em primeiro lugar, entregar a tua vida a Jesus e confiar nele. E ao nasceres de novo, ele agora vai querer formar em ti um homem novo. Mas também naquilo que é a formação, tu podes ter duas escolhas a fazer. Tu podes atrasar o processo ou tu podes ajudar o processo. Então que tu nesta noite, independentemente daquilo que esteja a acontecer e a passar-se na tua vida, compreendas ou não, que tu realmente possas aceitar e nunca te esquecer de que Deus está no processo. Então nesta noite gostava de deixar este versículo. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Então que Deus ricamente te abençoe.